Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula. Desta vez, o assunto é a questão abolicionista. Tá? Nas duas videoaulas anteriores, eu falei sobre o final do Segundo Reinado numa perspectiva geral, né? Digamos assim, olhando de cima. Tá? No segundo vídeo, eu tratei do movimento republicano, tá? Que também, em alguns textos didáticos mais antigos, chamavam de a questão republicana. Tá? Às vezes, né, numa questão de vestibular, né, algo assim, um concurso, vocês podem ver a questão republicana. Tá? Mas eu preferi mencionar o movimento republicano, tá? Que começa ali em 1870, com a fundação do Clube Republicano no Rio de Janeiro, o lançamento do Manifesto Republicano, mais para frente a fundação de partidos republicanos nas províncias de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, certo? Hoje nós vamos falar sobre a questão abolicionista e de como o Império ele encaminhou o fim da escravidão no Brasil, né? A escravidão vai chegar ao fim no Brasil antes do fim do Império, certo? E a gente vai ver como o Império encaminhou tudo isso e, assim, já ficamos desde já com a informação de que, finalizada a Guerra da Tríplice Aliança, também tem uma nova impulsão paralelamente e muitas vezes junto, né? Junto e paralelo parece meio contraditório, né? Mas é isso aí mesmo, tá? Junto, às vezes paralelamente ao movimento republicano, vai se desenvolver também um movimento abolicionista no Brasil após a Guerra da Tríplice Aliança, certo? Então, ocorre o seguinte: com a proibição da importação de escravos pelo Brasil em 1850, foi ganhando espaço aqui no Brasil a discussão sobre a possibilidade de abolição total da escravidão no Brasil. Tá? Então, a lei de 1850 ela foi importante nesse sentido, ela despertou o debate. Né? Porque era uma consequência natural. Né? Se não haveria mais escravos sendo importados, a médio ou até longo prazo, os escravos acabariam, certo? Ou porque morreriam, ou porque seriam libertados, né? Eles não seriam repostos. Tá? A verdade é essa. E aí começou a haver a discussão de como isso aconteceria. Tá? Só que aí, no meio do caminho dessa discussão aqui no Brasil, ocorreu nos Estados Unidos a chamada Guerra da Secessão, que também pode ser chamada de Guerra Civil Americana. Essa guerra, como vocês devem lembrar lá das aulas do professor Júlio, o que elas representaram, o que elas significaram? Elas dividiram o país, certo? Uma parte dos Estados Unidos que era a favor da manutenção da escravidão ficou contra aquela parte que queria o fim da escravidão. Isso resultou uma guerra civil, certo? Que durou aproximadamente 4 anos e meio, tá? E ela resultou em 600 mil mortos nos Estados Unidos. Gente, morreu mais americano na Guerra Civil do que na Guerra do Vietnã, para vocês terem uma ideia. Morreram muitos americanos, né? Então ela foi uma guerra que deixou um trauma muito grande do país. E os Estados Unidos, né, ele tem algumas semelhanças com o Brasil, né? Especialmente a questão do território, né, formação histórica, tem algumas semelhanças. Então, muita gente no Império olhava a experiência americana com preocupação, porque pensava que isso poderia também, de alguma forma, acontecer no Brasil. Ou seja, acabar de repente, de uma vez só, com a escravidão, poderia significar até o fim do Império, ou uma separação no Brasil, porque isso quase aconteceu nos Estados Unidos, certo? Bom, e aí os liberais e os conservadores, sobre esse assunto, eles tinham cautela, tá? Sobretudo os liberais que falavam muito do fim da escravidão, eles lidavam com o assunto do fim da escravidão com cautela, porque a preocupação deles era manter o Brasil, mesmo que fosse, né, colocando fim à escravidão, mas mantendo a integridade territorial do Brasil. Eles tinham um compromisso com a ideia da unidade territorial do Brasil, conservadores e, sobretudo, liberais, que sempre houve uma ala do Partido Liberal que foi contra a escravidão, certo? Assim, logo após o fim da Guerra da Tríplice Aliança, em setembro, 28, a data é importante nesse caso, no dia 28 de setembro de 1871, 1 ano e 6 meses após o fim da Guerra da Tríplice Aliança, a Câmara Geral do Império, ou seja, os deputados, né, aprovaram uma lei
tá, que emancipava todos os filhos de escravas nascidos a partir daquela data. Tá? Era a lei do ventre livre. Isso quer dizer o quê? As escravas grávidas ficariam escravas até o final da vida delas, se fosse a vontade dos seus donos. Agora, os filhos delas estavam livres. Isso foi o fim da escravidão no Brasil, tá? Só que não foi o fim imediato, tá? Por quê? Porque o que prescrevia essa lei? Essa lei, ela prescrevia o seguinte: eles eram livres, né? Os nascidos a partir dessa data. Porém, ficariam sob a responsabilidade dos donos de suas mães até completarem 18 anos. Aos 18 anos, eles deveriam pagar uma indenização para o seu senhor em troca de terem sido mantidos pelos seus senhores até os 18 anos. Tá? Caso não pudessem pagar, o que deveria ser o caso da maioria dos escravos, eles deveriam trabalhar para o seu senhor, para os senhores de suas mães, como escravos fossem, até os 21 anos de idade. Aí sim seria considerado pago sua dívida com o seu senhor, e aí eles poderiam levar uma vida como homens livres. Isso significava que na verdade, esses indivíduos nascidos a partir do dia 28 de setembro de 1871, eles só veriam a cor da liberdade ali por volta de 1889, 1890, 91, 92, porque seria quando eles começariam a chegar aos 18, 19, 20, 21 anos, certo? Ou seja, essa foi a solução encontrada pelas autoridades do Império, fazer uma transição gradual para a libertação dos escravos. E é claro que isso gerou muita discussão, porque, né, se esperava o fim da escravidão e não foi o que aconteceu, a escravidão continuou. Tá? E aí, gente, essa discussão ela vai se prolongar, né, com a lei do ventre livre gerando, né, frustração no movimento abolicionista, certo? E aí vem, né, em 1885, a aprovação, de novo, pela Assembleia Geral do Império, da Lei Saraiva-Cotegipe, certo? A Lei Saraiva-Cotegipe foi aquela que concedeu liberdade para os escravos maiores de 65 anos. O projeto original era dar liberdade para os maiores de 60. Aí alguém botou lá, não, mais 5 anos, tá? Só que com uma novidade, eles seriam libertados sem indenização para os senhores, para os seus donos, ok? Afinal, tinham trabalhado a vida toda, né? Para os seus senhores, então nada mais justo do que dar a liberdade para esses escravos aos 65 anos de idade, como se fosse uma aposentadoria, né? Vamos dizer assim. Tá? Numa época em que a expectativa de vida geral brasileira, não a dos escravos, tá? A expectativa geral dos brasileiros era de menos de 50 anos. Né? Então, imagina quantos escravos chegavam vivos aos 65 anos para serem beneficiados pela Lei Saraiva-Cotegipe. Quantos deveriam ser, hein? Enfim. E aí, por fim, em 1888, veio, né, por parte da princesa Isabel, no momento em que Dom Pedro II se encontrava numa viagem internacional, ela vai assinar, no dia 13 de maio de 1888, a chamada Lei Áurea, que colocou fim à escravidão sem indenização para os donos de escravos. E aí, a escravidão, finalmente, ela teve fim em maio de 1888. Ok? E aqui nós temos, né, uma imagem, né, da capa da lei, a lei do ventre livre, tá, de 1871, 28 de setembro de 1871, tá? E aí ali em cima eu explico uma coisa, né? A lei feita em 1871, a lei do ventre livre, ela era criticada por quê? Porque a escravidão ela não foi finalizada com essa lei, né? Ela foi protelada por mais tempo. Na verdade, se esperava que houvesse uma lei que acabasse com a escravidão e não houve, certo? Sobretudo porque o Brasil vinha, né, de uma guerra que provocou muito prejuízo, e a discussão foi essa: se a gente der liberdade para os escravos agora, a economia do Brasil, que não está bem, ela vai piorar, né? E aí o pessoal ficou com medo, né, de haver uma crise econômica do Brasil por conta da libertação dos escravos. Então ela foi protelada, né? Então essa foi a grande crítica à lei do ventre livre, ok? E aí houve a lei dos sexagenários, né, que também é a lei dos sexagenários, é também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. E a crítica feita a essa lei é que ela permitia que os donos dos escravos se livrassem dos escravos quando eles estavam, digamos assim, aspas,
imprestáveis para o trabalho, né? Um senhor, né, uma senhora de 65 anos já não tem mais o mesmo rendimento que um jovem de seus 20, 30 anos, certo? Então, foi encarado por muita gente como uma forma de, digamos assim, de tirar a responsabilidade dos donos de escravos pela velhice dos seus antigos escravos, certo? Então, foi visto como mais uma vitória dos interesses escravocratas no Brasil, certo? Então, a escravidão ela vai continuar mais alguns anos. Tá? E a Lei Áurea, né, que vai gerar, né, insatisfação entre os que eram contra a escravidão e entre os que eram a favor. Entre os que eram contra, porque a consideravam uma lei atrasada, que deveria já ter vindo 20 anos antes. Deveria ter sido a lei do ventre livre, que deveria ter sido a Lei Áurea. Ela não veio, né? Demorou mais quase 20 anos, certo? Então, a consideravam atrasada. E os escravocratas, tá? Eles foram contra a lei, obviamente, porque eles se sentiram prejudicados, né? Eles esperavam uma indenização por parte do Estado e ela não veio, ok? Então, foi isso, tá? Foi essa a grande crítica. E aí, gente, o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência, tá? Disso tudo? A consequência é que o império, que, né? A gente pode dizer que o império ele se manteve unido, ele manteve o Brasil unido em razão dos interesses dos donos de escravos de norte a sul do Brasil, certo? Essa lei ela vai minar o apoio que os donos de escravos davam para a monarquia, sobretudo os donos de escravos da região do Vale do Paraíba, que era uma região de produção de café, das primeiras regiões produtoras de café do Brasil, mas que era uma região que vivia um período de decadência econômica. E aí, justamente no momento que eles estão vivendo a decadência econômica, vem a libertação dos escravos. Esses senhores esperavam, pelo menos, equilibrar a sua situação financeira vendendo escravos, e eles não conseguiram isso por conta da Lei Áurea. A Lei Áurea significou o prejuízo e até a ruína financeira de muitos senhores de escravos. Tá? Então, por isso que, logo após a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, João Maurício Vanderlei, o barão de Cotegipe, aquele da Lei Saraiva-Cotegipe, né, que era um político favorável à escravidão, um escravocrata, portanto, dono de escravos ele próprio, que foi o único senador que votou contra esse projeto de lei, profetizou: a senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono. E aí, de certa forma, ele tinha razão, né? A abolição da escravidão, a Lei Áurea, ela se deu no dia 13 de maio de 1888. No dia 15 de novembro de 1889, a monarquia estava acabando, ainda durante o reinado de Dom Pedro II. Dom Pedro II não havia morrido, né? E ele sequer, então, transmitiu o trono, ou seja, transmitiu o poder do império para sua filha, né? Seria sua herdeira presuntiva depois que ele morresse, certo? Então, acabou a monarquia um pouco mais de um ano após a Lei Áurea, né? Então, de certa forma, o barão de Cotegipe tinha razão ao alertar a princesa Isabel de que ela estava impossibilitando que ela sucedesse ao próprio pai no trono do império, ok? É importante observar que a escravidão esteve em declínio entre 1888 e entre 1850 e 1888. Então, a gente observa aqui, analisando esse dado, o seguinte, tá? Em 1850, a população de escravos do Brasil era de 2 milhões e 500 mil escravos, né? Aproximadamente. Isso representava 31% da população, ou seja, quase um terço da população do Brasil em 1850 era formada por escravos. Aí a gente vai para o ano de 1872, o que a gente observa? Essa proporção já tinha caído pela metade. Ou seja, o número absoluto de escravos no Brasil também tinha caído 1 milhão de escravos, certo? E por quê? Porque a população do império está aumentando e a população de escravos está diminuindo. Então, há uma diminuição do número de escravos e há uma diminuição da participação de escravos no total da população do império, ok? E aí nós vemos, em 1887, que a população de escravos, né, 2 anos antes, ou melhor dizendo, 1 ano antes da abolição da escravidão, 2 anos antes da proclamação da República, nós vemos aí que a população de escravos já estava ali em torno de 723 mil, tá? O que dava 5% da população do Império.
Tá? Então, a escravidão, por si própria, ela estava se extinguindo. Né? Eu lembro que eu já li em livros que, no Brasil, havia o costume de se libertar escravos com muita facilidade. Né? Os índices de manumissão, que é o termo usado para a libertação de escravos, eram muito altos no Brasil. Então, até pela própria cultura brasileira, os escravos eles iam sendo libertados. Né? Fora isso, né, a questão do crescimento vegetativo, né, eles, né, não tinham tantos filhos assim, né, a expectativa de vida deles era menor por causa do excesso de trabalho, né? Então, eles, por conta própria, naturalmente iam se extinguindo, né? E, além disso, tem as características culturais da sociedade brasileira que também levava à libertação dos escravos por iniciativa dos senhores. Senhores que morriam e davam a liberdade como recompensa, né, para os seus antigos escravos e assim por diante. Okay? Fato é que a população ia diminuindo por conta própria. Tá? E aí veio a Lei Áurea que definiu, né, terminou com o assunto, né, resolveu o assunto de uma vez por todas. Ok? Então, a gente vai encerrando por aqui, certo? Agradeço a quem acompanhou a videoaula até agora e na próxima aula tem mais, tá? Um forte abraço a todos e até breve.